Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu estou perdido. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de... E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de... Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: volta ao mar alto, lança a vossa rede para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-lhe as redes. Vamos todos ler esse versículo de número 6, mas quando você for ler aqui a parte A, que é e fazendo assim, eu quero que você leia com empolgação, tá? Vamos lá? 1, 2, 3, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Diga para alguém assim: faça assim. Diga para ele: faça assim. Pode dizer, irmão, pode, sem medo. Jesus, te damos graça, tributamos o Senhor a honra, o louvor e a exaltação, te magnificamos, te exaltamos, te glorificamos. O Senhor é o nosso Deus, e queremos ouvir a tua voz nessa noite. Que tudo aquilo que milita contra a tua palavra, que todo espírito que trabalha para impedir a tua palavra de ser entendida, compreendida, revelada, Senhor, que seja amarrado agora a força do diabo e o teu nome glorificado. Fala com a tua igreja, com o teu povo, no nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. Irmãos, Lucas capítulo de número 5, mais uma vez é uma manifestação do poder de Jesus. Todos os capítulos dos evangelhos revelam o poder de Jesus. O alvo do evangelho é mostrar a glória de Deus em Jesus Cristo. E Lucas não é diferente quando escreve. Os outros evangelistas, quando vão escrever sobre o acontecimento de Lucas capítulo 5, eles trazem à memória a vocação dos discípulos, Jesus os chamando para a obra, Jesus os chamando para serem pescadores de alma. Lucas vai revelar com muita clareza o que aconteceu naquele dia. Agora, olhe para mim. Todas as pessoas que estão aqui, todas elas, que já completaram seus 16 anos de idade, 17, 18, e começam a ter uma vida ativa, de trabalhar, de conquistar, elas já enfrentaram situações que nós denominamos como problemas, crises e dificuldades. Todos que estão aqui já passaram por algum problema desse. Que problema, pastor? Se você não passou um problema financeiro, você já passou um problema conjugal. Se você não enfrentou um problema conjugal com seu cônjuge, você enfrentou um problema de saúde. Porque é comum, nós estamos sobre o jugo da humanidade. E os problemas, as crises, as circunstâncias difíceis são comuns aí fora. Eu não quero dizer que é normal, mas é comum, porque acontece. É comum esses problemas virem sobre a vida do homem. Agora Jesus está manifestando o seu poder de uma maneira com um propósito específico. O propósito de Jesus
em Lucas, capítulo de número 5, é chamar homens para o ministério. Este é o propósito. Jesus está demonstrando o seu poder, mas com um propósito. Olhe para mim. Todos os milagres que você vai viver, você só irá viver se você entender o propósito do milagre. Vou melhorar. Jesus nunca vai fazer nada na sua vida se não tiver propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então os milagres acontecem por um propósito. Então, se você ainda não viveu algum milagre que você está esperando, é porque você está fora do propósito. Às vezes nós não vivemos milagre, porque nós aceitamos as propostas. E se nós vivermos por proposta, nós nunca vamos alcançar o propósito. Porque quem oferece proposta é o homem e o diabo. Deus oferece propósito. Primeira coisa, por que ainda você não teve o milagre que você tanto espera? Porque talvez em algum momento você aceitou a proposta e rejeitou o propósito. Se você rejeita o propósito, você aceita a proposta, e viver uma vida com proposta parece ser muito bom porque é muito fácil, mas você nunca vai viver o propósito de Deus. Olhe para mim, Deus libera uma palavra para a sua vida. A partir de hoje você vai voltar para o propósito de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que todas as pessoas que estão aqui, que estão se afastando do propósito do Senhor, trará um vento que vai te colocar novamente no propósito. Você irá se alinhar novamente com o centro da vontade de Deus. Você irá se alinhar com o centro da vontade do Eterno. Deus te chamou para viver uma vida com propósito. Olhe para alguém e diga assim: Jesus tem um propósito na sua vida. Essa água aqui está amargando mais que fel, irmão. Eu não sei se é minha garganta ou colocaram bordo aqui dentro. Sei. Me dá um pouco de retornar porque minha garganta está ruim. Fica lá no som também para mim, me ajuda. Então agora, o milagre vai acontecer por causa de um propósito. Completa para mim, o milagre vai acontecer por causa de um. Se eu estou disposto a viver os propósitos, eu também receberei os milagres que vêm de acordo com o propósito. Então, eu profetizo, irmão, e eu estou alegre nessa noite, porque há uma classe de pessoas aqui que irão viver os propósitos de Deus, e está envolto os milagres de Deus. Todas as vezes que um homem ou uma mulher diz: eu estou aqui, Senhor, e quero viver os teus propósitos, isso vem recheado de milagres, portas abertas, caminhos no deserto, fontes transbordantes, maná. É porque nós vivemos uma vida com propósito. Agora, Jesus está chegando em Genezaré. Os pescadores pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Eles estão passando por um momento de crise, estão enfrentando um propósito, estão enfrentando um problema, mas eles ainda não estão entendendo o propósito. Olha para mim, porque isso é muito específico, eu preciso que você preste atenção. Existem crises que nós enfrentamos hoje, que nós não estamos entendendo o propósito de amanhã. Mas tudo que estamos passando está no pacote do propósito de Deus. Vou melhorar. Existem fases difíceis hoje que nós não entendemos porque não somos onisciente. Onisciente é só Deus. Nós somos meros seres normal
e não entendemos o que vai acontecer lá em cima. Mas as crises de hoje, os problemas de hoje, as dificuldades de hoje estão envolvidas no propósito de amanhã. Eu libero sobre a sua vida que se hoje você sair daqui entendendo isso, você será levado a uma fase de propósito. Então, pastor, você não pode sair reclamando, irmão. Pastor, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida, parece que Deus me esqueceu. Olha para mim, Deus não te esqueceu. Isso que você está passando agora faz parte do centro da vontade de Deus. Para você entender, imagine um pacote de presente. Aí nesse pacote de presente, irmão, tem lá alguns presentes. Aí a sua mãe fala para você assim, ó, esse presente aqui tem o número 1 nele, esse aqui tem o número 2, o número 3 e o número 4. Só porque você vai abrir o número 1 nesse mês. O número 2 você vai abrir o mês que vem. O número 3 você vai abrir o outro mês. Está tudo em um pacote só. Mas existe um tempo determinado para cada momento específico. O presente número 1 é para esse mês. O presente número 2 é para o mês que vem. O presente número 3 é para o próximo mês. Está tudo no mesmo pacote. Então olha para mim. Quando você está disposto a viver os propósitos de Deus, o Senhor te entrega um pacote cheio de número. Mas a cada momento você enfrentará uma circunstância que te levará a viver o propósito de Deus. A promessa de Deus. Agora, eles estão pescando a noite toda e não estão pegando nada. Naquele mar, quando Pedro olha para André e fala assim, André, joga a rede, André. E André joga a rede, aí a rede cai no mar. O barco tinha aproximadamente 8 metros de comprimento, então é um barco grande, tem 5 pescadores, um em cada ponta, e dizendo, joga a rede, e não estão pegando nada. Naquele momento, eles não estão entendendo o propósito. Eles só estão vivendo a crise. Naquela hora, na madrugada, quando não estão tendo o fruto colhido, só estão sofrendo e passando por um momento de crise, eles enfrentam a crise sem entender o propósito. A noite inteira. E isso acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está passando por tanta crise e a gente fica até se perguntando, será que eu estou no propósito de Deus? Porque é crise demais. Acaba uma luta, começa outra. A gente mata um leão, aparece um urso. A gente mata um gigante, aparece um exército. Todo dia tem uma guerra, todo dia tem uma luta, todo dia tem um problema. Só porque a voz de Deus que ecoou para dentro dessa igreja nessa noite é, continue dentro deste barco, porque eu te coloquei nele. Eles pescam a noite inteira, não pegam nada. E eles não pescam aqui por hobby, né? Eles pescam aqui por profissão. Então eles não estão pescando, vou pegar um peixinho que nem nós fez na pescaria, né? Que passava lá na hora que dava a hora da janta, já tinha irmão dentro da canoa, ia embora, 7 horas da noite, estava todo mundo indo embora para casa. Não, irmão, aqui não. Aqui eles estavam pescando para viver, era serviço. Agora, qual que é o melhor horário para pescar? Peixe grande. Eu aprendi, eu não sou pescador não, mas eu aprendi, tem uns irmãos aqui que pescam. Eu não sou animado a fazer isso, mas eles é. Eles falam, pastor, a hora de peixe grande é na madrugada. Madrugada, nós vamos acordar e nós vamos para o rio. Tem irmão aqui que passa a noite inteira lá com aquela vara, irmão. Vai ser animado lá longe. Com fome, noite inteira lá. Com fome lá, esperando. Glória a Deus pela fé deles. É madrugada. Só porque é a hora de pegar peixe grande aqui, eles não pegaram nada. Peixe pequeno, não pegaram nada. A noite toda,
e não pegaram nada. Eles estão enfrentando a crise sem entender o propósito. Diga comigo, crise sem entender o propósito. Mas estão no propósito. Põe a mão na sua cabeça, diga, a crise não vai me destruir. Diga, a crise não vai me arrancar do propósito. Pescaram a noite toda. Terminou a pescaria pela manhã. Eles voltam para a praia. E quando eles chegam na praia, tem um homem chamado Jesus. Jesus está lá na praia pregando a mensagem. A multidão está comprimindo Jesus para ouvir a palavra. Essa multidão parece que ela é um pouco diferente, porque o evangelista deixa claro que eles estão ali por causa da palavra de Jesus. Eles estão comprimindo, eles estão apertando, porque eles querem ouvir a palavra que sai da boca de Jesus. Quem dera se as multidões se reunissem hoje apenas por causa da palavra. Vem para o culto, se não acontecer nada, só tiver palavra, escorce a cabeça e fala, mas hoje o culto foi frio, né? Não teve nada, não teve nenhuma língua estranha. Irmão, o que vai te manter de pé é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia é poderosa, é a palavra do Eterno, é o nosso Deus, é a palavra dele. Agora eles estão apertando para ouvir a palavra. Os pescadores, Pedro, André e os outros estão lavando a rede, porque eles têm que guardar a rede. Estão lavando porque não pegaram nada. Estão na beira da praia. Completa para mim, estão na beira da... Então eles estão no limite do mar. Porque a praia é o limite do mar. Até a praia, você não molha os pés. Mas se você adentrar, você já começa a adentrar o mar. Porque a praia é o limite do mar. A onda, ela pode vir muito grande, muito forte, mas ela quebra na praia, porque a praia é o limite. Então aprenda uma coisa: todas as vezes que você estiver passando por uma crise, fique tranquilo, porque Jesus conhece o seu limite. A irmã que entendeu, os outros começam a entender. Vou explicar de novo para ver se você empolga. Todas as vezes que você estiver passando por alguma crise, Jesus estará no teu limite te esperando lá, com uma palavra de ânimo para o teu coração. Assim diz o Senhor para a tua vida: aguenta firme, não abandone o barco, porque eu conheço o teu limite. Deus, Ele conhece o seu limite. Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece as tuas fraquezas, Ele sabe dos teus problemas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, conhece tudo e tem todo o poder. Esse é Jesus. Agora, Ele está lá na praia, Ele está no limite, Ele está aonde eles pensaram que seria o fim. Vou aplicar para a sua vida. Irmão, tem hora que a gente está passando por tanta crise, a gente está enfrentando tanto problema, a gente lança tanta rede e não pega nada, a gente tenta fazer isso e não dá certo, a gente tenta fazer aquilo e não dá certo, a gente abre outro negócio ali, agora vai dar certo e não dá certo, a gente abre uma empresa e diz, agora vai começar, não flui, parece que tudo é errado na nossa vida, parece que você abre uma padaria, não vende pão, você abre loja, não vende roupa, você abre uma oficina, não arruma carro, você abre uma autopeça, não vende peça, você pode fazer o que você quiser. Se você estiver passando por um tempo de crise, só Jesus se revelando a você, que mudará o status da sua vida. Eu não estou falando para você parar, desistir, porque a ordem de Deus não é que você desista. A ordem de Deus é que você persista, lançando a rede e não pegando nada. Deus quer que você continue da forma que está.
Senhor, mas não estou pegando nada. Cumpra o seu propósito. Se é para pescar a noite inteira, pesque a noite inteira. Viva o teu propósito, porque eu estou no teu limite com a chave da sua vida para mudar a sua história. Irmão, tem uma coisa que Deus repugna. Sabe o que é? Preguiçoso. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia estavam trabalhando. Todos os homens que tiveram um encontro com Deus estavam vivendo trabalhando. E esses não são diferentes, estão pescando. Porque tem gente, irmão, olha para mim aqui. Não é mentira isso aqui não. Tem crente, irmão, se ele joga uma rede, 7 horas da noite, pegou nada, ele diz, bora juntar, vamos embora. Porque Deus já fechou a porta. E vai embora para casa. Você chega na casa dele, ele está lá com as pernas levantadas, descansando. Irmão, o que pegou nada? Não, joguei a rede, era 7 horas da noite, peguei nada, vim para casa. Já entendi o sinal de Deus, Deus fechou a porta. Agora eu vou esperar Deus abrir. Crente preguiçoso, irmão. É gente que nunca vai viver o propósito de Deus. Porque é gente que não tem coragem de jogar rede. Eu vou melhorar isso aqui. Você sabe o que Deus está falando ao meu coração? Alamaia, calamaia. Se você está sentindo vontade de jogar a rede, jogue a rede. Se você não está sentindo vontade, jogue mesmo assim. Vá até o teu limite, porque eu conheço ele. Tentou abrir a empresa, não deu certo, tenta abrir outra. Tentou mudar, não deu certo, tenta trabalhar de carteira assinada. Não deu certo, vai trabalhar vendendo na rua. Vai cumprir o teu propósito. Não é vergonha, é propósito de Deus para a tua vida. Olha para alguém e diga assim, joga a rede, irmão. Acorda, hoje você joga a rede, tenta abrir uma loja de roupa lá. Ô pastor, não estou vendendo nada. Amanhã você está vendendo pão. Abriu uma padaria, pastor, não estou vendendo nada. Depois você abre uma oficina. Não estou. Vai jogando rede, irmão. Uma hora dá certo. Se não der certo, tenha certeza que Jesus vai estar lá na praia te esperando com a chave da sua vida. Vem. Vem que eu vou mostrar para você o caminho. Vem que eu vou mostrar para você que eu sou Deus. Eles estão lá na praia. E Jesus está pregando, diga, Jesus está pregando. Quem ama a palavra de Deus, irmão? Aleluia. Ame a palavra de Deus. Jesus está pregando e eles estão lavando a rede. Jesus pregando, ensinando. Talvez Jesus está ensinando sobre fé. E o texto diz que Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, me empresta seu barco. O Pedro, me empresta seu barco. Me empresta seu barco, Pedro. Pedro, irmão, vai dizer, Jesus, está aqui. Olha para mim aqui. Você sabe qual é o problema de muito crente? Ele ora a Deus e fala, Senhor, me dá um carro para me fazer sua obra, vai ser teu. Na hora que Deus dá o carro para ele vem para a igreja no carro. Fala, eu não vou dar carona para ninguém. Ele vem para a igreja no carro, eu vou trocar de igreja, que essa igreja não tem estacionamento. Parece que ele sobe no tijolo e quer fazer discurso. Pedro está enfrentando talvez o pior momento da pescaria, porque é a hora de guardar a sede sem pegar nada. Mas quando Jesus diz, me empresta seu barco, Pedro está dizendo, toma e usa ele como o palanque, como o altar do seu culto. Você sabe qual que é o nosso problema? É porque a gente quer o dono da bênção, mas a gente não quer fazer da nossa vida o púlpito e o altar para Jesus ministrar. 2 pessoas entenderam o que eu estou pregando aqui. Remaracala, desceu algo do céu e eu preciso entregar para a sua vida. É nos piores momentos da sua história
que Jesus vai se utilizar do seu barco. É nos piores momentos do seu casamento que Jesus vai se utilizar do seu barco. Você vai dizer, mas eu não peguei nada nesse barco, esse barco não presta para nada. E Jesus está dizendo, me dá ele, com você não presta, mas na minha mão vai ser palanque e palco para grandes milagres na tua história. Eu estou pregando nessa noite para alguém que precisa entender que Deus irá fazer da sua vida o maior instrumento ganhador de alma da cidade de Goianira. Deus vai fazer dos teus problemas o palanque, o púlpito, o altar da maior história que será revelada nesta cidade. Conhecerão você, saberão quem é a tua família por causa do milagre que Jesus irá realizar, por causa da disponibilidade de você estar aqui nesta noite. Se alguém me perguntasse qual é o segredo da pesca maravilhosa, a minha resposta seria: alguém que está disponível para emprestar um barco para Jesus. Vou explicar, irmão. Você tem que estar... Jesus está dizendo, Pedro, porque foi para Pedro, foi muito direcionado, foi muito específico. Pedro, me empresta seu barco aí. Pedro empresta o barco, e Jesus usa o barco de Pedro como palanque, como altar do culto. Porque a multidão era muito grande. Então Jesus chega o barco a 2 metros da praia, ancorado, e senta no barco e começa a pregar. Daquele barco está ecoando uma voz poderosa. Daquele barco está ecoando a voz do Messias, que está impulsionando a fé de Pedro. Pastor, o que você está pregando? Eu estou pregando, irmão, que você precisa sim liberar algumas coisas para Jesus fazer. E a primeira coisa é entregar sua vida para Ele fazer habitação. A primeira coisa é entregar sua vida para Ele fazer dela palanque e palco de milagre. Jesus está pregando no barco de Pedro. Diga assim, deixe Jesus pregar no seu barco. Por quê? Porque você não entende os propósitos de Deus. Você não entende. Você acha que não serve para nada tudo que você tem. Mas quando Deus olha para você, Deus não vê como você vê. Deus vê como Ele quer ver. Porque Ele é Deus. Quando Jesus termina de pregar, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, volta lá. Diga comigo, volta lá. Esse é o chamado mais difícil. Porque chamado bom é aquele que Deus manda a gente, vai. Ide. Esse aqui, Jesus está dizendo, volta. Olha a diferença. Enquanto algumas pessoas são chamadas para ir, Pedro é chamado para voltar. Enquanto alguém é chamado para vai, Pedro é chamado volta. E joga as redes de novo. Preste atenção nisso. Não importa a direção, se a direção vem do alto, obedeça a ela. Não importa a direção, se a direção vem de Deus, obedeça a direção que Deus está te dando. Terá ordens que Deus te dará, que você vai ficar sem norte, sem entender. Mas se você obedecer à voz do Espírito de Deus, você terá a maior colheita e a melhor pescaria da sua vida. Você sabe qual foi o primeiro problema de Pedro quando foi para o mar sem Jesus? É porque quando nós vamos para o mar sem Jesus, nós vamos sem direção. Pessoas sem direção são pessoas que não vivem provisão. Quando você vê alguém sem direção, aprenda 2 coisas.
Primeiro, não existe provisão na vida dele. Que é isso, pastor? Não tem manifestação do poder de Deus. Não tem milagres acontecendo. Não tem fruto. E segundo, o barco está sem Jesus. Não tem direção, não tem provisão e não tem Jesus. Agora, quando Pedro ouve a ordem de Jesus, a ordem é volta. Diga assim, toda ordem. Está fraco, diga toda ordem que vem de Deus é difícil de ser executada, porque requer fé. Toda ordem que vem de Deus é difícil de ser colocada em prática, porque Deus não se utiliza de mecanismos reais e naturais. Deus se utiliza de mecanismos invisíveis e espirituais. Por isso que sem fé é impossível agradar a... Segredo, pulo do gato para a sua vida. Você quer sair dessa quarta-feira e ter a melhor pesca da sua história, viver coisas maravilhosas? Tenha coragem para obedecer o que Deus está mandando você fazer. Não vai ser fácil, porque Deus ele vai quebrar a lógica, Ele vai quebrar as coisas naturais. Quando Deus te der uma ordem, você vai parar e falar assim: meu Deus do céu, é para mim fazer isso mesmo? Sabe por quê? Primeiro, de dia não é hora para pescar no mar da Galileia. Segundo, não se pesca no fundo, se pesca no raso, aqui, neste lago. Se pescava à noite e no raso. Jesus está mandando pescar no fundo e de dia. Então Jesus está quebrando toda a lógica e ensinando eles a usarem a fé. Levante a mão. Deixa eu profetizar. Tenha coragem para viver milagre. Agora pega essa mão, coloca no ombro do irmão e diga: tenha coragem. Eles vão te chamar de louco, eles vão te chamar de fanático, eles vão dizer que você ficou biruta, mas é a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é a graça de Deus. Obedeça a Deus. Quando você receber uma ordem de Deus, irmão, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, e quando você for viver um milagre, tudo que é natural, tudo que a lei da física diz, será quebrado para manifestação da glória de Deus, para manifestação do poder de Deus. Por isso que é muito gostoso, por isso que é muito maravilhoso quando você vê um crente que vive pela fé. Bom, um crente que vive pela fé, ele é diferenciado, tudo que ele se move é pela fé, ele dá glória pela fé, ele vem para a igreja pela fé, a vida dele é um palco de milagre do evangelho de Jesus. Kalamachuminaia, remacanjorema calabarasaio caminara, orecamanchorema calamachandaraia. A nossa oração nessa noite é: Jesus nos ajuda a ter fé para viver milagre. Hoje talvez nós vamos dividir aqui duas classes de crente: aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé. E você descobre um crente que tem fé em uma coisa muito simples. O crente que tem fé, ele obedece a Deus aonde quer que Deus mande. Ele obedece a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque Pedro vai fazer isso aqui, irmão. Jesus, nós pescamos a noite inteira. Pedro não está questionando. Pedro está informando que o que Jesus mandou ele fazer, ele já fez da forma correta, no horário certo e com os métodos aprendidos no mar. Pedro está dizendo: Jesus, eu já pesquei, foi de noite, foi a noite inteira, mas não peguei nada.
Agora o texto continua dizendo: mas sob a tua palavra eu vou e vou lançar a rede. Aprenda uma coisa, nunca questione uma ordem de Deus. Se Deus te mandar fazer, se Deus te mandar abrir, abra. Se Deus te mandar viajar, viaja. Se Deus te mandar ofertar, oferte. Se Deus te mandar fazer, faça. Um dia o irmão disse para mim: por que é tão difícil obedecer a Deus? Eu disse: porque se fosse fácil, até o diabo obedecia. Tudo que é bom é difícil. Tudo que é bom é difícil. Ganhar dinheiro é bom, sim ou não? Mas é difícil, irmão. Dinheiro não dá em árvore. Se dá, ninguém queria. Ouro é bom, irmão, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você não gosta de ouro, diamante é bom? É demais da conta, irmão. Se tacasse aqui um moio aqui, virava uma guerra aqui para pegar. Que é bom, todo mundo quer. Mas você não vê dando que nem capim na terra. O cara para achar um ouro, ele cava buraco, ele vai cavando, vai cavando, vai cavando. Não, os diamantes estão nas profundezas. Tem que achar, tem que cavar, porque é difícil. Tudo que é difícil é bom. Obedecer a Deus é difícil, mas terá grandes benefícios se você for obediente à voz de Deus. Ele vai. Quando ele está no mar, olha o que Jesus disse para ele: volta e peça, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, diga assim, e fazendo assim. Bate no peito e diga: eu vou fazer. Bate mão, mas bate com fé. Diga: eu vou fazer, custe o que custar, eu vou obedecer à voz de Deus. Agora, Pedro, os discípulos aqui, que ainda não são discípulos, que ainda não são apóstolos, que ainda são simples homens, quando eles resolvem obedecer a ordem de Jesus, eles começam a viver uma provisão extraordinária, que quando o escritor de Lucas foi escrever, ele disse: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompiam as redes. Ele está dizendo: a quantidade de peixe foi tão grande, que as redes que eles tinham, não estavam mais com a capacidade de segurar tanto peixe, que Deus resolveu mandar para a rede deles. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo: se você, faz assim com a mão, irmão, faz assim. Imagina eu jogando aí 10 quilos de arroz na sua mão. Você vai dar conta de segurar? Não vai. Sua mão vai ser pequena para segurar os 10 quilos de arroz. A bênção de Deus é tão grande na vida de quem obedece, que todo o mecanismo que você tem, toda a estrutura que você tem, ela é abalada pelo poder de Deus. Assim diz o Senhor: a obediência te levará a viver um tempo de provisão extraordinário. Toda a estrutura será abalada pelo que eu irei fazer. Oh glória, já era para alguém ter levantado a mão, falado em línguas, dado glória, sacudido, balançar, maracaia, orebacalabaxandaraia. A tua estrutura será balançada, a estrutura da tua família será balançada. Prepare, porque até o gerente do seu banco vai se assustar quando Deus trazer provisão. Quando Deus trazer provisão. Deus me falou um negócio louco aqui, decalamaia. Eu acho bom demais esse Deus, porque terá gente que está aqui, que o gerente de banco irá ligar para você e dizer: corre aqui, porque extrapolou, o número extrapolou o que Deus está fazendo na tua vida. Vai balançar a estrutura. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado, diga para ele: prepare, porque Deus vai te balançar. Prepare, porque Deus vai balançar a tua estrutura. A bênção será grande, extraordinariamente gigantesca.
Pastor, para mim viver isso aqui, o que eu preciso? Primeiro, empreste o seu barco para Jesus. Vou traduzir. Coloque Jesus na sua vida, irmão. Pare de querer a bênção e não levar para casa o dono da bênção. Ai, eu não sei se eu aceito Jesus, porque eu tenho que ser crente, irmão. Você quer viver milagre? Você pare com esse negócio, será que eu vou, que eu não vou? Irmão, nem que venha arrastando, caído, venha, levante a mão se for necessário, babá, levantar, cair, mas diga, eu quero Jesus por tudo na minha vida. Tem gente que fica com muito negocinho. Será que eu vou ser crente? Se eu for crente, eu vou ter que largar isso, largar aquilo. Eu não estou mandando você ser crente, não. Eu estou dizendo para você, aceite Jesus como autor e consumador da sua fé. Coloque Ele no teu barco e você verá coisas extraordinárias. Olhe para alguém e diga, coloque Jesus no seu barco, meu filho. Não pense duas vezes, não. Para me terminar, versículo 6, versículo 7. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos. Oh glória! Nós estamos em um culto profético. Então eu tenho toda a autoridade profética para liberar isso sobre a sua vida. Eu sei que algumas pessoas ficarão duvidando, outras não vão acreditar. Mas quem acredita vai dar um melhor glória a Deus que você poderia dar. Escuta, calma aí, Goiânia. Deixa eu te dizer um negócio. O que o texto está dizendo é que a bênção foi tão grande que alcançou até os barcos vizinhos e os barcos que estavam em volta. Eu vou traduzir. Deus está dizendo, quando eu resolver abençoar a tua vida por causa da sua obediência e porque você está vivendo um propósito, os teus amigos, vizinhos, parentes serão alcançados por causa da bênção que chegou na sua vida. Oh glória! Orecalamacandarai, chuta o diabo que esse glória a Deus aí, irmão. Elebaracandaravacomenaia, ei, machúria. Tira candarabachandarai. No começo, quando eles estavam à noite, eles não estavam entendendo o propósito, mas eles estavam vivendo apenas a crise. Mas a crise fazia parte do pacote do propósito. A noite inteira, crise. Eles não sabiam, mas estavam vivendo o propósito. Pela manhã, Jesus se apresenta com o propósito. Todas as vezes que nós abrimos a porta para receber Jesus, Ele vem com o propósito. Agora, enchia-se a rede, chamou os outros barcos, se encheram as redes dele, tão grande que até os outros barcos, versículo 7, diz aí, e foram enchendo ambos os barcos, de maneira que iam indo a pique. Agora ficou pior, porque foram tanto peixe que a rede já não estava mais arrebentando, os barcos estavam afundando. Lembra que eu disse? Não tem como eu abrir um saco de 10 quilos de arroz e pôr na sua mão, porque a sua mão é pequena para receber tanto arroz. É a mesma coisa, toda a sua estrutura se tornará pequena por causa da bênção de Deus. Vai ser tão grande que até você vai assustar. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Eu estou profetizando que nos próximos anos, você comprará casa, terá carro, mas algo melhor acontecerá. A tua família servirá a Deus, os teus amigos servirão a Deus. Versículo 8, para terminar, e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, aparta de mim, porque eu sou um pescador. Você precisa entender isso. Pedro é proativo, Pedro é colérico, é aquela pessoa, irmão, que fala o que pensa. Pedro é esse tipo de gente. Então Pedro está dizendo, afasta de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Todo milagre tem que vir com esses parentes.
Toda pessoa que se exalta por algo que Deus está fazendo na vida dela, ela só se exaltará uma vez, porque Deus não permitirá a bênção pela segunda. Teve gente que até amarrou, está amarrado, não adianta não. Quando você está disposto a viver os propósitos, estejam com as mãos abertas para receber a bênção, mas também esteja com o coração quebrantado, para entender que quem fez foi Deus, quem operou foi Deus, e quem continua fazendo ainda é Deus. Porque tem gente que tem a cabeça para obedecer, as mãos para receber, mas não tem o coração quebrantado para se dobrar e entender que quem está fazendo é Deus. Você viu aí que Deus fez minha vida? Você quer que eu sou fiel demais? Meu? Aqui paguei o preço. Irmão, tem uma tristeza desses crentes que tudo pagou o preço. Está vendo meu filho aí cantando e pregando, pastor? Oh, que benção, né, irmã? Não, benção não, pastor. Que é preço, que é joelho no chão, ó. Aqui, ó. 3 horas de joelho, jejum, oração, que paga preço, pastor. Aqui é mulher de Deus. Tá vendo aí, pastor, esse carro aí que Jesus deu? Isso aqui foi oração, jejum, consagra, paguei o preço, fui humilhada. Agora Jesus me deu, pastor, e eu passo na frente da casa dos meus inimigos e dos meus caluniadores, pastor, e eles veem o que Deus fez na minha vida. Irmão, ela enche a boca para escorrer o veneno, mas deixa eu dizer uma coisa para você, vai ser só uma vez, porque na segunda, o anjo de Deus vem com uma espada flamejante para arrancar teu tupete. Se não arrancar o teu tupete, é uma mãozada na nuca, que cai rolando no chão, com a cara toda quebrada. Eu conheci uma irmã, essa irmã era uma luta. Bora pro monte, só vou de carro. E na época, o monte não era longe, é daqui até o Hiper Batista, de a pé. E nós acordava 5 horas da manhã, eu sempre fui muito desorientado, não era casado, não tinha nada para fazer. Acordava 5 horas da manhã, acordava 4, 5 horas passava na porta dos irmãos de ir a pé e ia subir o monte. Ia até o Batista, 5 horas, subia um monte bem alto, ficava lá a manhã toda orando. Amém, glória a Deus. Aí tinha uma irmã que eu falava, bora para o monte. Só vou de carro, no dia que o senhor for de carro, passa aqui em casa. Tá bom. Eu e outro irmão, e uma irmã, mais outro irmão, era 4, ia para o monte. Irmão, mas veio um vento na casa dessa irmã, que os cabelos dela, irmão, foi tudo para cima. Você chegava na casa dela, nem pentear o cabelo pela manhã, ela penteava, tanta luta. Ela já abriu o portão assim, com os olhos regalados, não dormiu a noite, não, noite inteira orando. Nossa, que benção. Noite inteira orando? Noite inteira, pastor. A luta está grande. Aí eu fiz o teste. Eu disse para ela, irmã, nós estamos querendo ir no monte, 4 horas da manhã, mas nós vamos de a pé. Ela disse, pode passar aqui em casa, vou também. Porque coisa para maciar crente tupetudo, irmão, é quando Deus vem para esfregar a cara dele no asfalto. Irmão, tem crente que Deus pega ele e esfrega a cara dele, esfrega o corpo. Enquanto ele não melhora, Deus não levanta. Mas eu te garanto uma coisa, Deus humilha para exaltar. E pode ter certeza que a exaltação de Deus é bem grande. O diabo exalta para humilhar. Agora, Pedro está lá dizendo, oh glória, obrigado Jesus, foi o Senhor que fez isso. Quando Deus resolver fazer alguma coisa em sua vida, irmão, dá glória, dá testemunho. Tem crente, irmão, que é uma luta para ele dar testemunho, tem vergonha, irmão. Não tenha vergonha de testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, de pegar o microfone e dizer, Jesus fez, Deus curou, Deus libertou. Glorifica a Deus, exalte a Deus. Agora o melhor, versículo 10. E de igual modo, também Tiago, filho de Zebedeu, João, que eram companheiros de Simão, disse, não tema agora, Jesus falou, porque vocês serão pescadores de
11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, diga tudo, e seguiram. Agora, o propósito era deixar Pedro e Tiago rico. O propósito era esse? Não. O propósito era deixar Pedro, Tiago, os discípulos ricos, sim ou não? O propósito era mudar a vida deles e fazer deles ganhadores de alma. Então todo milagre tem um propósito. Eu estou pregando que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande, que pessoas virão congregar na sua igreja, porque o que Deus fez foi extraordinário. Eu estou pregando que pessoas conhecerão Jesus através da sua vida, por causa do milagre. Qual é o propósito? É seguir Jesus e ser ganhador de alma, porque Jesus revela o propósito no final. Fique de pé. Essa crise que você está passando, esse momento de dificuldade que você enfrenta hoje, não se preocupe, obedeça a Deus que você vai entender o propósito. Você entenderá o propósito que Deus se manifestará na sua vida.